que aconteceria se o diabo resolvesse fundar uma igreja em pessoa? A resposta para essa pergunta, as consequências desse ato, nós vamos descobrir no conto A Igreja do Diabo de Machado de Assis. Capítulo 1 de Uma Ideia Mirífica. Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos. A minha igreja será uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços, com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos, acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: Vamos, é tempo. E rápido, batendo as asas com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2 Entre Deus e o Diabo. Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-no logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. Que me queres tu? Perguntou este. Não venho pelo vosso servo Fausto, respondeu o diabo rindo, mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te. Senhor, a explicação é fácil, mas permite que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar. Mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em 2 palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto, com lealdade, para que não me acuseis de simulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido, e uma tal exigência. Senhor, desço à terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Vai. Quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensastes em fundar uma igreja. O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no alforje da memória, qualquer coisa que nesse breve instante da eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus, mas recolheu o riso e disse: Só agora concluí uma observação começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para minha igreja. Atrás delas virão as de pura seda. Velho retórico, murmurou o Senhor. Olhai bem. Muitos corpos que ajoelham aos vossos pés, nos templos do mundo, trazem as anquinhas da sala e da rua. Os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que este juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito vosso amor e uma comenda. Vou a negócios mais altos. Nisso, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer ao espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor.
Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto, e se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto sinais vivos de tédio que lhes dá. Esse mesmo ancião parece enojado. E sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua. Mas viu um casal de noivos na flor da vida que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para um misântropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai. Debalde o diabo tentou proferir alguma coisa mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal de vida, encheram o céu com suas harmonias e seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e, com um raio, caiu na terra. Capítulo 3. A boa nova aos homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias a seu respeito, que contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para o meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro e vos darei tudo. Era assim que falava a princípio para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregarem sumas multidões ao pé de si. E elas vieram. E logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outra cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença de que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles não haveria Ilíada. Musa, canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais. E muitos bons versos disso, virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. Foi a gula que realmente o fez imortal. Ainda pondo de lado essas razões de ordem literária e histórica, só para mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares em grande cópia do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor. Expressão metafórica. Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira. Pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de prosperidades infinitas, virtude preciosa que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás dele entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem, o braço direito era força. E concluía: muitos homens são canhotos. Eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista? Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo,
era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos. Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia. Isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença. Em alguns casos, ódio e desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada, e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia uma das marquesas do antigo regime. Leva a breca o próximo, não é a próxima. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação por metafísica escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apoio. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão nos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Capítulo 4, Franjas e Franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se à igreja nova. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se, não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo alçou brados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis às escondidas praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e com o produto das drogas socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia lhe roubar o camelo de um drogman. Roubou-o, com efeito, à vista do diabo, e foi dado de presente a um muezim, que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta que desorientou completamente o diabo. Um de seus melhores apóstolos era um calabrês,
varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são, pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônego, ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária. E conquanto não lhes desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se 2 vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha aleivosia, mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga do passado. Voou de novo ao céu trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse: Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão? Que queres tu? É a eterna contradição humana. Um baita de um conto, né? Apesar que eu precisei ler muitas vezes para conseguir pegar mais assim do que ele queria dizer. Quanto mais você lê, mais você vai entendendo. Mas ainda assim, desde a primeira lida, eu fiquei assim muito impactada com o final, a finalização desse conto. E eu só quero tecer alguns comentários em relação à história em si, né? O que é muito interessante ali no primeiro capítulo é que a ideia do diabo não é bem uma ideia... porque uma ideia é uma junção de uma coisa com outra coisa que forma um novo, né? Isso é uma ideia. A ideia não é do nada, ela vem da junção de coisas. Porém, ali não tem a junção de nada, ele só faz uma cópia de algo que já existe, né? Então, você vê como se fosse um ciúmes, uma inveja. Então, se Deus tem, terei eu também. E ele vai para falar com Deus. E, sinceramente, eu acho que ele queria uma certa validação. Ele quis, assim como ele mesmo confessa, né? Um aplauso, ele queria que Deus se estremecesse, oh meu Deus, oh meu Deus, queria que Deus ficasse assim, nossa, agora eu vou ter um concorrente mais direto. E é engraçado o quanto que o diabo ele é irônico, né? Quando ele chega na presença do Senhor, ele fala de uma maneira a provocar mesmo. Por exemplo, quando ele diz, mas permite que vos diga, recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar, mandai que as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Ou seja, e ele também segue falando que aquele lá será dos últimos faustos, né, que ele vai receber, porque o que ele cobra é muito caro. Ele faz isso de maneira a provocar. Mas é engraçado que Deus, de certa maneira, ali, ele é um pouco indiferente. Ele faz um questionamento, o qual o diabo se sente assim que ele conseguiu a atenção, e isso faz ele se sentir o cara. Porém, Deus também fala, ué, mas você tá vindo só me dizer? E vai, assim, para de entediar a gente com esse papo de que... Porque qual que é a justificativa dele, quando ele vai contar a ideia para Deus? O que ele fala é o seguinte, ó, as pessoas que te seguem, dentro delas a maldade, elas praticam maldade no mundo. Só que isso todo mundo fala, né? Tanto que o Yin Yang, ele é mal associado, né? Mal interpretado, vamos colocar assim, como se o bem estivesse dentro do mal e o mal estivesse dentro do bem. Então, isso é um assunto gasto, né? Como diz aqui no conto, essa é a palavra usada. Deus fala, se você não tem originalidade para falar sobre isso, cala a boca, vai embora e vai fundar sua igreja. Basicamente é isso, né? E ele vai. E como é que ele começa a angariar as pessoas, né? As turbas. Porque muito dos desejos, os desejos que a gente tem, carnais, fica aqui na nossa cabeça. Então ele pegou a gente por aquilo que é um proibido, mas é um proibido que a gente pensa, é um proibido que a gente quer. Só que o que ele fez para que fosse aceito? Ele mudou a narrativa. E quem consegue mudar a narrativa, o conceito das coisas na nossa cabeça, domina, né? Tem uma grande influência. Isso se estende a massas. E é justamente isso que ele faz. Então ele começa a dizer que as coisas boas são detestáveis, então existe uma justificativa porque as pessoas passam a detestar as coisas boas e amar as perversas. Porque ele começa a mudar. Por exemplo, o princípio da venalidade. Olha só a comparação que ele faz.
Se você pode vender seus objetos que são fora de si, por que não pode vender você mesma, a sua consciência, né? O seu voto, a sua fé? E em outro momento que ele chega a fazer um absurdo, que ele fala assim, ó, quando ele fala da fraude, que a fraude é o braço direito, o braço esquerdo, não sei. A fraude é o braço esquerdo e a força é o braço direito. Então, se os homens são canhotos, logo a fraude está aprovada. Então, às vezes ele usa do absurdo e às vezes ele usa realmente da astúcia, né? E isso a confundir e as pessoas começam a segui-lo, porque, como diz aqui, não é muito melhor você sentir o gosto, né, na barriga e na boca dos bons manjares do que a saliva do jejum, que é aquilo que Deus prega, né, que a doutrina religiosa prega, que você precisa fazer jejum, que você precisa ficar fazendo oração, que você precisa praticar o bem, mesmo quando não lhe é mais conveniente, né, no sentido de tipo assim, vou ter que me sacrificar ali, sacrificar o conforto um pouco. Então, comparado, é claro que as pessoas iam, assim, as multidões à igreja do diabo. E ele fala, quando ele está lá conversando com Deus, que as virtudes, né, elas são como rainhas. Então, são filhas do céu, né? Então, as virtudes são filhas de Deus ali, e elas são como rainhas que usam um manto de veludo com franjas de algodão, e que ele vai puxar essas franjas de algodão. O que significa isso, né? Essa metáfora significa que a capa de veludo é algo que parece virtuoso. As franjas de algodão é algo barato e é algo valioso. Então, o que significa? Que parece bom, mas que na verdade tem um quê de mal ali. E que ele vai puxar esse quê de mal. E na hora que ele puxar essa franja de algodão, até as de mais seda pura, né? Então, as virtudes mais valiosas, ele vai puxar para ele também. Só que o que acontece, né? Qual que é a consequência disso? O bem passa a ser o mal e o mal passa a ser o bem, passa a ser o proibido. Isso passa a despertar o interesse do ser humano. E aí que ele passa a fazer o bem, às escondidas, às ocultas. Então, se antes o estelionatário, ele colocava uma carinha de quem quer agradar o outro, cuidar do outro, mas na verdade ele tinha péssimas intenções no coração dele, agora era o contrário. Ele fazia um rosto de que queria te enganar, mas na verdade ele estava falando com o coração, com a verdade. O cara que destruía as coisas, que fazia vandalismo, de vez em quando lá ia restituir um pouquinho. O que entregava remédios que na verdade não eram para ajudar, envenenavam, ele ia lá e salvava, ajudava os filhos dessas vítimas. Então, assim, o fazer o bem se tornou algo proibido e isso despertou o interesse. E o diabo fica assim, chocado, como assim? Achei que as pessoas iam fazer o mal e acabou. E eu ia fazer o quê? Que ele fala lá no começo? Destruir todas as igrejas de uma vez. Que ele ia acabar com tudo. Tendo a igreja dele, nem Lutero, nem Maomé se apresentariam na frente dele. Mas não foi esse o problema. Porque apesar de que ele era uno, porque foi isso que ele criticou, né? As igrejas de Deus são várias, elas brigam e se dividem. Eu vou ser uma só e vou unir tudo, né? E com isso eu vou destruir elas. Só que não é essa divisão. Acontece que o que afastava de Deus era praticar o mal. E o que afastou do diabo foi praticar o bem. Foi praticar aquilo que era proibido, né? Foi cair em tentações. E ele vai assim, nervosíssimo, né? Perguntar para Deus, o que está acontecendo? Por que eles fizeram isso? Mas ele nem parou para pensar que era justamente o que estava acontecendo com a igreja de Deus. Deus tinha igreja, as pessoas iam lá, o seguiam, mas as escondidas praticavam o mal. Isso já aconteceu. E aconteceu com ele também. E ele nem parou para poder fazer essa análise. E ele pergunta. Aí, é engraçado que Deus até tira um certo sarro dele, né? Dizendo, as capas de algodão têm agora as franjas de seda. Ou seja, agora o revestimento não é algo valioso, porque algodão é algo barato. Mas o arremate dele ali, ó, são seda, né? Ou seja, tem algo bom, tem algo valioso ali dentro do barato. E aí, quando ele puxou, né, essas franjas de seda, quando se puxa essas franjas de seda, elas vão para o outro lado, que seria retornar para Deus. E aí, ele termina com a eterna contradição humana. Então, se a gente não tem uma opinião, como diz
como diz os antigos, né? Se a gente não faz opinião, a gente cai no mal, a gente escolhe o mal, a gente cede às tentações. Muito interessante. Te vejo na próxima leitura.